Está dando para ouvir direitinho? Tá ok, né, Daiane? Tá beleza. Pessoal, eu resolvi fazer essa live, avisei já há mais ou menos uma semana, para tratar de um assunto. Eu julgo esse assunto necessário, principalmente porque nós estamos vivendo assim uma época de muita confusão. E eu não me refiro necessariamente à confusão que nós testemunhamos no nosso país já há bastante tempo. Mas eu me refiro a uma confusão conceitual, né? Ou uma confusão quanto a visões de mundo, a cosmovisões. E nessa confusão eu tenho observado que parte, né, da igreja evangélica, principalmente algumas pessoas que são bem presentes nas redes sociais, elas nos últimos meses elas têm revelado uma faceta bem interessante, para não dizer lamentável, através de certas defesas que têm feito, né, através de certas afirmações que têm feito nas redes sociais. E dentre essas afirmações e defesas, você acaba encontrando algumas defesas, alguns endossos de movimentos que são contrários, que são antagônicos à fé cristã. E nesse sentido, eu tenho visto alguns líderes, né, aqui no Instagram, em outros lugares, através de posts, através de vídeos, fazendo uma espécie de endosso ao movimento feminista, não ao movimento como um todo, mas a uma onda específica, não é? A um determinado momento histórico do movimento feminista. Então eu resolvi fazer essa live para falar a respeito da primeira onda do movimento feminista e se há compatibilidade entre a primeira onda feminista e a fé cristã. Ou seja, se é possível para uma mulher cristã, uma mulher temente a Deus, uma mulher piedosa, se é possível ela ser uma feminista nos mesmos moldes das assim chamadas sufragistas do século XIX. Então é possível uma mulher cristã ser feminista de acordo com a primeira onda feminista? E eu tenho visto alguns líderes, né, eu tenho visto alguns pastores até, afirmando que não há nenhum problema em você ser uma feminista, né, como as da primeira onda. O problema está em você já aderir à segunda onda ou à terceira onda, que sabidamente são ondas mais radicais, são ondas mais combativas, não é? Onde há uma militância e uma defesa de pautas notadamente antibíblicas. Então, o que esses líderes afirmam é que você pode ser uma feminista, segundo a primeira onda feminista, você só precisa ter o cuidado para não entrar de cabeça na segunda onda ou na terceira onda, que é a pior de todas. Então eu quero falar um pouco com vocês sobre isso. Eu já vou dizendo aqui de antemão que eu não estou nem aí, né, para aquilo que as pessoas gostam de dizer hoje em dia sobre não ser o meu lugar de fala. Tá? Eu não estou me importando nem um pouco com essa ideia de lugar de fala, tá? Principalmente pela maneira como as pessoas estão usando a ideia de lugar de fala para cercear, né, determinados grupos, para cercear aqueles que são discordantes das suas posições. Então, quem quiser falar de lugar de fala, de este não ser o meu lugar de fala, pode ficar à vontade, tá? Você não vai ser cerceado, mas eu também não vou estar nem aí para isso, tá bom? Então, eu vou seguir, meus irmãos, o seguinte roteiro, tá? Eu vou fazer uma exposição breve, né, uma exposição histórica sobre a primeira onda feminista, só que para falar da primeira onda do feminismo, eu vou precisar falar daquilo que alguns estudiosos chamam de protofeminismo, tá? Então o movimento feminista ele é dividido normalmente em 3 ondas.
essa ideia de ondas do movimento feminista nada mais é do que uma tentativa de periodizar o movimento feminista, ou seja, de você fazer uma divisão histórica dentro do movimento feminista. E essa nomenclatura, não é, as ondas do feminismo, ela também tem o objetivo de passar a impressão de que o movimento feminista, enquanto movimento, teve as suas idas e as suas vindas. Tá? Só que também há o que é chamado de protofeminismo. E entenda, para a gente poder entender o feminismo, a gente precisa retroceder ao século XVIII. Tá? Mais especificamente ao ano de 1792. E nós precisamos falar a respeito de uma mulher chamada Mary Wollstonecraft. Tá? A Mary Wollstonecraft, ela não é tão conhecida assim em nosso país, né? Mais conhecida do que ela é a sua filha. Tá? Você já deve certamente ter ouvido falar da escritora Mary Shelley. Mary Shelley, ela é autora de um dos clássicos da literatura universal, Frankenstein. Então, Mary Wollstonecraft, ela foi a mãe de Mary Shelley e ela é apontada como a protofeminista, né? Ela vai, no ano de 1792, inaugurar aquilo que é chamado de protofeminismo. Ela, no auge, né, em pleno vigor do movimento iluminista, a Mary Wollstonecraft ela vai publicar essa obra aqui. Nós temos ela em português, tá? Não sei se está espelhado para vocês, mas essa obra se chama Reivindicação dos Direitos da Mulher. Ela foi escrita no ano de 1792. Tá? Aqui no Brasil, essa obra é publicada pela editora Boitempo, tá? Uma editora especializada em publicar materiais marxistas, né? Materiais oriundos das várias vertentes da esquerda. E essa editora publicou a obra de Mary Wollstonecraft, Reivindicação dos Direitos da Mulher. Essa obra, ela é uma veemente contestação daquilo que Mary Wollstonecraft chama de uma aplicação equivocada da moral religiosa cristã. Agora, justiça seja feita, a crítica de Mary Wollstonecraft ela é bem diferente daquela crítica que é feita nos nossos dias pelas feministas. Tá? Essa crítica a respeito do duplo padrão de exigência moral entre os sexos. O que as feministas dos nossos dias fazem? Elas se queixam da exigência feita às mulheres por pureza, enquanto que os homens podem fazer o que bem entendem. Só que as feministas dos nossos dias, elas não querem que os homens também cultivem a pureza. Elas querem liberdade para também praticarem a promiscuidade, para também viverem na imoralidade. Então isso é o que é almejado pelas feministas dos nossos dias. Só que Mary Wollstonecraft, ela vai na contramão dessa crítica. Ela vai falar a respeito de como as mulheres eram tratadas pelos homens naquele período. Para ela, os homens tratavam as mulheres como se elas fossem crianças incapazes de aspirarem a grandes virtudes, e ela se irrita porque os homens faziam cobranças leves e pouco desafiadoras às mulheres. É como se as mulheres fossem bonequinhas de louça, né? Como se assim elas fossem tratadas pelos homens, e em razão disso os homens não as desafiavam, eles faziam cobranças leves, ficavam com essa onda de tentar protegê-las, e de acordo com ela isso tinha que acabar. Ela vai dizer o seguinte, prestem atenção a essa citação dela. De fato, me parece que os homens agem de maneira muito pouco filosófica quando tentam assegurar a conduta das mulheres, tratando de mantê-las sempre em um estado infantil. Porque se admitirmos que as mulheres foram destinadas pela providência a obter virtudes humanas e pelo exercício do entendimento
podem chegar àquela estabilidade de caráter que é base sólida para nossas esperanças futuras, a elas deve ser permitido voltarem-se para a fonte de luz. Então, a ideia dela é que esse excesso de proteção em torno das mulheres deve acabar. Porque, de acordo com Mary Wollstonecraft, as mulheres elas foram destinadas pela providência de Deus ao cultivo das virtudes. E se elas não forem desafiadas, se elas não tiverem liberdade para se expressarem, para buscar desenvolver essas virtudes, elas jamais, cumprirão ou alcançarão o cumprimento daquilo a que a providência as destinou. Tá? Então veja só, o que nós podemos perceber no discurso da protofeminista Wollstonecraft não é a mesma reivindicação que as feministas hoje em dia fazem. Não é uma reivindicação por emasculação. Não é uma reivindicação por aniquilação do masculino. É isso que as feministas hoje fazem. Elas querem acabar com aquilo que é masculino. Elas querem emascular os meninos, elas querem emascular os homens. Não obstante, Wollstonecraft ela desejava a elevação intelectual das mulheres. Era isso que ela desejava. Então, de acordo com ela, se essa elevação intelectual fosse negada às mulheres, as mulheres continuariam tendo como únicos atrativos os seus corpos. O único atrativo continuaria sendo a estética. Então, aqui dá para perceber o distanciamento entre o discurso do feminismo dos nossos dias, tá, das militantes feministas dos nossos dias, e o discurso da protofeminista Mary Wollstonecraft. Outro ponto notável na obra de Wollstonecraft, preste atenção nisso aqui, é o elogio que ela faz à modéstia e a maneira como ela combate a libertinagem sexual. Então, observe como as feministas dos nossos dias se referem ao casamento, como elas depreciam o casamento, como elas esculhambam o casamento. Mary Wollstonecraft, por outro lado, ela na sua obra vai fazer altos elogios ao casamento monogâmico. Ela vai dizer, por exemplo, que o casamento é a base de todas as virtudes sociais. E que onde o casamento monogâmico é capaz de assegurar proteção à mulher e os seus filhos, essas virtudes elas são cultivadas. E aí ela vai dizer que a poligamia, por sua vez, é uma promiscuidade. A poligamia é uma degradação física, uma degradação capaz de destruir toda e qualquer virtude doméstica ou social. Nessa obra, Mary Wollstonecraft, ela também vai encorajar o cultivo da pureza. Ela também vai endossar a castidade, também algo contrário ao que é promovido pelo movimento feminista dos nossos dias. Mary Wollstonecraft vai dizer que a libertinagem precoce impede o pleno amadurecimento dos jovens e abre as portas para inúmeros vícios morais. Pois, de acordo com ela, palavras dela aqui, o homem sexual é o mais perigoso dos tiranos. E o mesmo vale para as mulheres destinadas pela providência a obter virtudes humanas. As mulheres, de acordo com Wollstonecraft, devem auxiliar a humanidade no combate aos vícios. E como é que elas vão fazer isso? Ela vai dizer, buscando serem mais modestas e ajudando os homens a serem mais puros e mais castos. Por fim, nessa pequena exposição do que ensinava Mary Wollstonecraft, basta dizer que, em sua concepção, olha só, o papel essencial da mulher era a maternidade. Interessante é que as feministas vão falar nela. E vão falar dela como sendo a protofeminista, mas eu sempre gosto de enfatizar a distância que há entre o discurso dela e o discurso do feminismo de hoje.
ela vai dizer de modo muito claro aqui que o papel essencial da mulher era a maternidade. De acordo com ela, os afazeres domésticos não são sinal de inferioridade da mulher e ela não considera a esposa e mãe como alguém inferior à mulher erudita ou à mulher intelectual. Novamente, ela vai dizer o seguinte, mais uma citação dela. Ligadas ao homem enquanto filhas, esposas e mães, seu caráter moral pode ser estimado pela maneira como desempenham esses simples deveres. Elas podem tentar tornar seu caminho prazenteiro, mas nunca devem esquecer, assim como os homens, que a vida não concede a felicidade capaz de satisfazer uma alma imortal. Não pretendo insinuar que ambos os sexos deveriam se perder em reflexões abstratas ou visões longínquas, a ponto de esquecer os afetos, que são, na verdade, os meios designados para produzir o fruto da vida. Então é bem diferente do que a gente vê hoje em dia, não é mesmo? Mas preste atenção e eu quero que você observe bem isso aqui. Por quais motivos, mesmo tendo um discurso tão díspare, mesmo tendo um discurso tão diferente do discurso feminista de hoje, por quais motivos Mary Wollstonecraft é celebrada pelo movimento feminista? Por quais motivos ela é lembrada como aquela que lançou as bases do movimento? Uma das razões mais importantes para o nosso estudo é a maneira como Mary Wollstonecraft ela entendia que a distinção entre homens e mulheres, preste atenção, para ela, a distinção entre homens e mulheres, na realidade, era fundamentada puramente em convenção social. De acordo com Mary Wollstonecraft, a diferença ou qualquer diferença entre os homens e as mulheres é fundamentada apenas na cultura e na educação. Não na designação de papéis que Deus fez por ocasião da criação. E é aqui que nós temos um grande problema no pensamento de Mary Wollstonecraft. A fé cristã vai ensinar que a diferença de papéis ou de funções que existe entre homem e mulher se fundamenta na criação e na designação desses papéis por parte de Deus. Então Deus designou esses papéis. De acordo com Mary Wollstonecraft, tudo se fundamenta só na cultura, tudo é cultural, tudo tem o seu fundamento na educação. Ela vai chegar, na verdade, ao ponto de negar a cosmogonia da criação de Adão e Eva. Ela chega ao ponto de negar isso, de colocar em xeque a veracidade, a historicidade da cosmogonia da criação entre Adão e Eva. E aí veja só, quando ela diz que quaisquer diferenças entre homem e mulher se fundamentam na cultura e na educação, ou seja, é uma convenção social, você já tem aí, e muitos estudiosos vão enxergar isso, você já tem aí as sementes da ideologia de gênero. É uma convenção apenas. Ana Carolina Campagnolo, não é, na obra que publicou, essa obra aqui, que eu também recomendo, tá? Feminismo, Perversão e Subversão, uma obra publicada pela Vida Editorial, ela vai dizer que nisso aqui você já tem as sementes da ideologia de gênero. Mary Wollstonecraft vai dizer que basta que a mente feminina seja fortalecida. Então pronto, as mulheres experimentarão o verdadeiro empoderamento, ou seja, a igualdade com os homens. Então, como alguém comentou, né? Ela vinha bem, ela vinha bem até aqui. Mas quando ela nega a cosmogonia da criação do homem e da mulher, então você já tem aí um problema, um enorme problema bem no fundamento.
bem na base. E aí agora a gente pode chegar à primeira onda do feminismo. A primeira onda do feminismo, preste atenção nisso aqui, ela é datada do século XIX, mais especificamente ali de 1830 e 1840, tem como seu início. Então a primeira onda do feminismo vai começar ali no século XIX, por volta de 1830, 1840. E a principal característica da primeira onda feminista foi a luta pela inserção feminina no competitivo mercado de trabalho dominado pelos homens. Além disso, você tem também a luta pelo direito ao voto e também, né, de maneira ali paralela, você tem muitas feministas de primeira onda lutando em prol de questões raciais, né, para acabar com a segregação racial nos Estados Unidos. E no que diz respeito à primeira onda, de particular interesse nesse período é a atuação de um grupo de mulheres que ficou conhecido como o grupo das sufragistas. Tá? Jéssica, vai ficar salvo assim, tá bom? Então veja só. O que é interessante para nós nesse período é a atuação das chamadas sufragistas. Elas receberam esse nome por causa da luta que elas empreenderam, tá? Pela igualdade de direitos e especialmente pelo direito ao voto, tanto nos Estados Unidos como também na Europa. Então, um outro termo para voto é sufrágio, tá? Então, uma vez que elas reivindicavam o direito ao voto, ou seja, o direito ao sufrágio, elas ficaram conhecidas como sufragistas, tá? E no ano de 1848, numa vila americana chamada Seneca Falls, no estado de Nova York, aconteceu um evento conhecido como a Convenção de Seneca Falls. Essa reunião aconteceu nos dias 19 e 20 de julho de 1848 e é conhecida como a primeira convenção organizada para a discussão específica dos direitos da mulher. E um detalhe interessante, essa primeira convenção feminista foi sediada por uma igreja metodista. Então, essa convenção, né, a Convenção de Seneca Falls, nos dias 19 e 20 de julho de 1848, essa convenção aconteceu em uma igreja metodista. E o resultado dessa convenção, tá, foi um documento intitulado Declaração de Sentimentos. Nesse documento, as mulheres contestavam a restrição ao voto, tá? Elas exigiam o direito de votar, de ocupar cargos públicos, o direito de se filiarem a organizações políticas e de prestarem qualquer assistência a reuniões públicas. Agora, eu estou correndo aqui o risco de ser cancelado. Hoje a gente vive na cultura do cancelamento, mas eu quero falar um pouco dessa reivindicação do direito ao voto. Essa foi uma das principais lutas das sufragistas, né? O direito ao voto. Essa questão do direito ao voto, ela não é tão preto no branco assim. Não se tratava de discriminação, não se tratava de opressão, não se tratava de os homens cercearem, tá, um direito fundamental das mulheres. Essa questão ela não é tão simples como a maioria das pessoas imagina, tá? Há um princípio bíblico, eu quero que você também preste muita atenção a isso aqui. Há um princípio bíblico que é o da representatividade. Há um princípio bíblico que é o da representatividade. Essa ideia de representatividade, ela está fundamentada na ideia de aliança, na ideia de pacto que está presente em toda a Bíblia. Toda a Bíblia, ela é estruturada sobre o conceito de aliança. Um teólogo
não é chamado, bem conhecido ele, o Dr. Michael Horton, ele vai dizer inclusive que a aliança ou o pacto é a estrutura arquitetônica de toda a Bíblia. Então você lê as Escrituras Sagradas e você encontra ali o conceito de alianças. E nas alianças bíblicas, preste atenção, nas alianças bíblicas nós sempre nos deparamos a ideia de representante, de um representante, de alguém que representa os demais. Observe, por exemplo, a aliança das obras, ou o pacto das obras. Ali em Gênesis, no capítulo 2, no pacto das obras, todos nós fomos representados por Adão. Então, tudo que Adão fez foi em nosso nome. Foi como nosso representante. As ações de Adão foram consideradas como sendo nossas ações também. A mesma coisa você vai observar no pacto da graça. No pacto da graça nós também temos um representante. Nós somos representados pelo Senhor Jesus Cristo. De maneira que as ações de Cristo, elas são consideradas como sendo nossas ações. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro quando em Romanos, no capítulo 5, a partir do verso 12, ele vai falar que em Adão todos pecaram, e porque todos pecaram, todos morreram. Da mesma forma, aqueles que são representados por Cristo se beneficiam da obediência e da justiça de Cristo. A obediência de Cristo é a obediência daqueles que estão em Cristo, ou seja, Cristo é o representante do seu povo. As ações de Cristo, elas possuem implicações tremendas para o seu povo. Da mesma forma, meus irmãos, essa representatividade, ela aparece na aliança entre um homem e a sua esposa. Biblicamente, a representatividade, ela também vai existir no relacionamento entre um homem e a sua família. Você pode observar na sua Bíblia o texto de Josué, capítulo 7, e você vai ver ali que Acã, ele pecou, ele roubou, ele escondeu dos objetos que o Senhor havia dito que eram dele, do Senhor. Mas as ações de Acã foram consideradas como sendo as ações de toda a sua família. E por causa disso, não apenas Acã foi apedrejado, não apenas Acã foi morto, mas toda a sua família também morreu, toda a sua família também foi morta. No Novo Testamento, a fé do dono da casa, a fé do pai de família, automaticamente era a fé da família. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque inicialmente essa era a lógica por trás do voto. Não era um cercear do direito da mulher, mas o voto do homem era o voto de toda a família, por esse princípio da representatividade. Foi somente quando a sociedade americana ela foi se tornando mais e mais secularizada que essa perspectiva da representatividade pactual na família foi perdida. E quando essa perspectiva da representatividade pactual foi perdida, então você começa a observar as reivindicações pelo voto emergirem. E você vê também o surgimento das afirmações de que se tratava de pura opressão masculina. E não era nada disso. Algo que nós também precisamos compreender a respeito da primeira onda feminista é que elas também eram bem diferentes das feministas da nossa época. Outro livro que eu gostaria de recomendar, tá, é esse livro aqui, publicado por duas autoras, duas ex-feministas, Susan Venker e Phyllis Schlafly. Esse livro é intitulado O Outro Lado do Feminismo. Nesse livro, elas vão dizer o seguinte: de fato, os dois grupos, ou seja, o grupo das sufragistas e o das feministas da nossa época, não têm nada em comum. As sufragistas lutaram e venceram pelo direito de voto das mulheres em todos os 50 estados, mas elas eram mulheres
que se baseavam na família e não tinham vontade de erradicar a natureza feminina. E aí, Phyllis Schlafly e Suzanne Venken vão dizer, e definitivamente, elas também eram contrárias ao aborto. Então, uma característica das feministas da primeira onda é que todas elas eram veementemente contrárias ao aborto. Um importante detalhe é que tanto no protofeminismo de Mary Wollstonecraft quanto na chamada primeira onda, as mulheres elas encontraram apoio nas igrejas. Elas foram apoiadas pelas igrejas cristãs. As igrejas entendiam que a sua luta era justa diante de Deus. É verdade que há muita coisa para se discutir, como eu mencionei há pouco a questão do voto, mas é interessante que as igrejas elas não viram a primeira onda como uma ameaça. Ana Carolina Campagnolo vai destacar que se hoje os movimentos feministas se ouriçam em achincalhar o cristianismo, certamente não o faziam quando viam no cristianismo o único terreno possível para as suas queixas. Ou seja, as feministas da primeira onda elas foram abraçadas pelas igrejas cristãs. E uma vez que elas foram abraçadas, elas então se beneficiaram disso. Mas uma vez que o movimento cresceu, uma vez que o movimento se desenvolveu e as novas ondas surgiram, então o movimento entendeu que não precisava mais do apoio das igrejas e a partir daí passou a achincalhar, passou a difamar, né, a ofender, a se voltar contra a fé cristã. É importante que se diga também que próximo do fim da primeira onda feminista, já se ouvia falar de assuntos como aborto. Entenda bem o que é que eu estou dizendo aqui. A primeira onda ela vai começar ali por volta de 1830, mas já no final da primeira onda, ou seja, já no século XX, ali por volta de 1920, 1930, 1940, você já tinha feministas defendendo o aborto. Então foi progressivo, tá? Foi progressivo. A Iracema falou aí sobre a sementinha, né? A semente vai ser plantada. Essa semente vai ficar mais clara daqui a pouco. Eu estou dizendo aqui que elas eram diferentes, mas calma lá. Daqui a pouco o caldo entorna, tá? Daqui a pouco o caldo vai engrossar. Por quê? Veja, inicialmente todas eram contrárias ao aborto. Mas à medida que a primeira onda se aproxima do seu final, já no século XX, então você já vai encontrar autoras feministas, militantes da primeira onda, fazendo uma apologia ao aborto. Você já vai ver líderes feministas se levantando com um discurso inflamado contrário ao cristianismo. Por exemplo, uma líder feminista ainda na primeira onda foi uma russa. Olha, falou em russa, falou em Rússia, tá? Isso não é xenofobia não, tá? Mas aqui é dentro do contexto histórico. Por quê? Uma russa chamada Alexandra Kollontai, ligada ao movimento bolchevique e que participou de modo direto e ativo da Revolução Russa de 1917, ela escreveu contra a aniquilação da família e ela vai ser apontada como a líder feminista responsável por unir feminismo e marxismo. Ela escreveu uma obra intitulada A Família e o Comunismo. Olha só que coisa linda, para não dizer o contrário. Tá? A Família e o Comunismo. E nessa obra ela vai dizer o seguinte: eu estou convencida de que as mulheres só estarão realmente livres dos maridos quando passarem a depender inteiramente do Estado. Já pensou? As mulheres só serão realmente livres dos maridos quando passarem a depender inteiramente do Estado. Ela vai defender que as mulheres deveriam deixar os seus maridos e deveriam se casar com o Estado. Tá? Então, a união ideológica, isso aqui, tá? A Iracema falou sobre a semente, né, do feminismo. Aqui você vê como essa semente ela germina e cria um monstro.
A união ideológica entre feminismo e comunismo não vai ser uma peculiaridade da terceira onda. Não é uma característica do feminismo dos nossos dias. Começa ainda na primeira onda. Essa união já surge de modo público na primeira onda feminista. E agora, eu quero falar especificamente sobre a primeira onda do feminismo e a fé cristã. Eu fiz aqui uma rápida narração histórica sobre a primeira onda e eu quero me deter agora, nessa parte final, no relacionamento da primeira onda com a fé cristã. O movimento feminista vai atribuir ao cristianismo a culpa pela suposta opressão que as mulheres tiveram que suportar ao longo dos séculos em nações cristãs. Tá? De acordo com o movimento, essa opressão tem início quando a própria religião concebe uma divindade em termos masculinos, ou seja, tudo começa a dar errado quando a religião cristã ela fala de um Deus no masculino. Então, o movimento feminista vai dizer o seguinte: por que não uma divindade feminina? Por que não uma deusa? Por que não uma divindade feminina? Então, você vai observar que hoje em dia é comum que as feministas elas não se declarem ateias. Elas não se declaram ateias, em sua maioria. Mas elas acabam por aderir a religiões com divindades femininas, como por exemplo, a Wicca, né? A chamada bruxaria branca, que é do diabo do mesmo jeito, é satânica do mesmo jeito, e também a magia negra. Tá? Agora, nós nos enganamos se nós achamos que o movimento feminista vai apontar as suas armas para a fé cristã apenas a partir da segunda onda, por volta de 1950 e 1960. Nós nos enganamos se achamos que o problema está apenas a partir da segunda onda. É certo que, a partir da segunda onda, você vai ter uma radicalização do movimento. É na segunda onda que acontece aquela chamada revolução sexual. Então você vai sim ter uma radicalização do movimento feminista. É certo também que é durante a segunda onda do feminismo que o interesse do movimento vai se concentrar ainda mais nas questões eclesiásticas. De maneira que o grande objetivo, né, um dos grandes objetivos da segunda onda, passa a ser a ocupação de ofícios eclesiásticos por mulheres. A chamada teologia feminista ou feminismo evangélico vai ganhar corpo durante a segunda onda. É durante a segunda onda que tudo vai ser problematizado. Só para você ter uma ideia, né, a gente diz que hoje em dia tudo é problematizado. Durante a segunda onda, até o termo teologia foi problematizado, para vocês terem uma ideia. Perdoe-me aí a repetição. Então, assim, fizeram confusão até por causa do termo teologia. Uma feminista chamada Naomi Goldenberg, ela vai cunhar um termo chamado taelogia. Que desgraça, né? Que cacofonia. Taelogia, porque é mais feminino, ou, digamos, seria uma reflexão sobre o feminino divino e foi cunhado em termos feministas. Outra autora, né, eu gosto muito desse livro, infelizmente nós ainda não o temos em português. Eu gostaria muito que alguma editora nossa publicasse esse livro. É o livro da doutora Margaret Elizabeth Kostenberger. Tá? Esse livro aqui, tá? Jesus and the Feminists. Eu não gosto da capa, né, por ter uma imagem de Cristo, né, por ter uma imagem de Jesus. Mas esse livro, o conteúdo desse livro é fantástico. Tá? É uma excelente análise do movimento feminista de modo geral e do feminismo evangélico, de como o movimento feminista tem adentrado as igrejas. E nessa obra, ela vai dizer que a principal tarefa da teologia feminista foi repensar os tradicionais símbolos e conceitos masculinos num esforço para eliminar o patriarcado e legitimar o poder feminino.
Um dado interessante que nós precisamos ter em mente, tá? É que a editora em inglês, Virgínia, é a Crossway, tá? É a Crossway. É muito bom esse livro, né? Com exceção da capa, tá? Mas é um livro fantástico. Então, voltando aqui, irmãos, um dado interessante que nós precisamos ter em mente é que vai ser durante a segunda onda do feminismo que vão surgir 3 tipos distintos de feminismo. E esses 3 tipos de feminismo, eles vão estar diretamente relacionados com o cristianismo. O primeiro deles é o feminismo radical. O feminismo radical, ele vai rejeitar a Bíblia, vai rejeitar o cristianismo como inúteis, tá? A Bíblia e o cristianismo são rejeitados como inúteis por causa do seu alegado viés patriarcal. O segundo tipo de feminismo é o feminismo reformista. O feminismo reformista, ele vai rejeitar a tradição cristã sobre as mulheres e ele vai usar a Bíblia como uma ferramenta para reconstruir uma teologia feminina. A Bíblia, ela não vai ser vista como inerrante. Ela não vai ser vista como inspirada, ela não vai ser vista como autoritativa pelo feminismo reformista. Então você vê aí um ataque direto às Sagradas Escrituras. O terceiro tipo é o feminismo evangélico. O feminismo evangélico vai dizer o seguinte: olha, nada na Bíblia deve ser rejeitado, só que tudo deve ser, ou quase tudo sobre a mulher precisa ser reinterpretado. Porque, de acordo com o feminismo evangélico, a Bíblia vai ensinar igualdade plena entre homem e mulher. Não apenas igualdade de essência, tá? Mas também igualdade de papéis e igualdade de funções. Então isso é afirmado pelo feminismo evangélico, tá? Um outro termo para feminismo evangélico é igualitarismo. Você também vai ouvir falar em igualitarismo. Então são esses os 3, todos são uma desgraça, viu, Aline? Todos. O feminismo radical, o feminismo reformista e o feminismo evangélico, todos são uma tragédia. Então eu falei aqui um pouco sobre aquilo que acontece a partir da segunda onda, mas preste atenção nisso aqui. O avanço contra a fé cristã já começa na primeira onda. Durante a primeira onda, apesar de as sufragistas terem sido acolhidas pelas igrejas, apesar de inicialmente as igrejas terem apoiado a luta das sufragistas, ainda na primeira onda você vê um avanço contra a fé cristã. Você pode perceber os ataques já sendo direcionados à fé cristã. Ana Carolina Campagnolo vai dizer o seguinte: nessa primeira onda, desde meados do século XIX, o movimento sufragista revela líderes que se rebelavam contra a ordem eclesiástica e contra os ensinamentos bíblicos. O avanço do movimento feminista sobre o cristianismo pode ser percebido desde a primeira onda, quando 2 métodos vão passar a ser empregados na interpretação dos textos bíblicos. Então é ainda durante a primeira onda que 2 métodos de interpretação vão ser usados para ler a Bíblia. O primeiro desses métodos: as feministas de primeira onda, elas vão usar passagens que falam da igualdade entre homens e mulheres em Cristo, com o objetivo de argumentar contra qualquer limitação do papel das mulheres. Um texto usado por elas é o texto de Gálatas, capítulo 3, verso 28, onde o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, elas vão usar esse texto aqui já na primeira onda para dizer, olha, não deve haver nenhuma distinção. Só que o texto não está falando de distinção. O texto está falando de unidade, ou melhor, o texto está dizendo que judeus e gregos, judeus e gentios, escravos e livres, homens e mulheres são igualmente justificados pela fé em Cristo Jesus. O texto não tem nada a ver com funções, com papéis, tá? Tem a ver com a maneira como todos os tipos de pessoas são salvas, são justificadas em Cristo. Então esse é o primeiro método.
textos que falam da igualdade da mulher e do homem em Cristo para a salvação vão ser usados para falar contra qualquer limitação dos papéis da mulher. O segundo método que elas vão usar, elas vão olhar para personagens femininas que desempenharam papéis importantes na Bíblia e vão dizer que essas passagens, né, e essas personagens, elas apoiam a ideia, o ideal de uma liderança feminina nos nossos dias. Então, elas vão usar textos que falam, por exemplo, de Débora, de Ruth e de Esther. E aí vão dizer que esses textos, né, eles nos apresentam modelos para a liderança feminina. Eu vou dizer a vocês que durante muito tempo eu tive um problema por causa da passagem de Juízes capítulo 4, que fala sobre Débora. Não que eu tivesse um problema com o texto, tá? Mas eu vi líderes, eu vi pastores usando Juízes 4 para dizer que ali a pregação feminina no culto público solene é endossada. Então, eu tive um problema muito sério porque eu me levantei contra essa afirmação e esse meu posicionamento contrário a essa defesa feita acabou culminando em uma perseguição. Eu tive muitos problemas, tá? Mas você vai ver as pessoas dizendo, olha, Débora profetizava, Débora era juíza. E as pessoas não entendem que ali em Juízes, né, nós temos exatamente exemplos do que nós não devemos fazer, daquilo que nós não devemos seguir. Como diz o último versículo do livro de Juízes, naquele tempo cada um fazia o que achava mais reto. A lei do Senhor era desprezada, a lei do Senhor era desconsiderada. Cada um vivia de acordo com a sua própria regra, de acordo com aquilo que dava na sua própria cabeça. Outro detalhe é que Débora, ela é levantada por Deus como juízo sobre os homens que eram negligentes no exercício das suas funções. Isso é bem claro na maneira como o relacionamento entre Débora e Baraque vai se desenrolar no texto. Um homem medroso, um homem fraco, covarde, medroso. E isso começa já na primeira onda feminista. E é ainda durante a primeira onda do feminismo que vai se tornar comum a afirmação de que a Bíblia é um livro sexista. O que as feministas dizem hoje, não é, sobre a Bíblia ser um livro sexista, começou ainda na primeira onda. As sufragistas, várias delas, lançaram acusações afirmando que faltava integridade aos textos bíblicos, ou seja, textos bíblicos foram adulterados, textos bíblicos foram rasurados. Então a Bíblia ela não era inspirada, não era inerrante, ela não era verdadeiramente palavra de Deus. E o objetivo era colocar a Escritura em descrédito. Na busca pela emancipação feminina, elas colocaram a Escritura, a palavra de Deus, em descrédito. Um exemplo. Em 1849, você vai ter uma quaker chamada Lucretia Coffin Mott. Os quakers, tá? Ou como alguns gostam de chamar, os Quakers, né? Eles foram conhecidos por cederem os seus púlpitos às mulheres, tá? Sim, deturparam Débora. Entenda, deturparam Débora. As feministas deturparam Débora, tá? Então veja só, os quakers, eles foram conhecidos por cederem os seus púlpitos a pregadoras. E uma dessas pregadoras, uma mulher chamada Lucretia Coffin Mott, em uma pregação, ela disse o seguinte: olha só, a Escritura não é supremamente autoritativa, nem divinamente inspirada. A Escritura não é supremamente autoritativa, nem divinamente inspirada. Na primeira onda. Em 1895 e 1898, uma mulher chamada Elizabeth Cady Stanton, ela editou uma Bíblia de estudo intitulada The Women's Bible, tá? A Bíblia das Mulheres. Não era exatamente uma tradução do texto bíblico, era mais uma paráfrase, tá? E nessa The Women's Bible, ela vai afirmar categoricamente, veja só,
ainda na primeira onda, ela vai afirmar categoricamente que os 10 mandamentos, bem como toda a lei mosaica, não são inspirados. Stanton também vai acreditar que a emancipação feminina ela vai dizer que a emancipação feminina seria impossível se a Bíblia continuasse a ser aceita como palavra de Deus inspirada. Veja só! Ela é bem sincera. Enquanto a Bíblia continuar a ser aceita como palavra de Deus inspirada, a emancipação feminina não vai acontecer. Então, para que a emancipação feminina aconteça, o que precisa ser feito? Atacar a palavra de Deus. Isso não começa na segunda onda. Essa não é uma característica da terceira onda. Isso começa na primeira onda feminista. Então, o que eu desejo que vocês observem é que no fundamento de toda a luta sufragista, no fundamento da luta dessas mulheres estava um minar, estava um enfraquecer a doutrina da Escritura, para que o feminismo, em qualquer uma das suas ondas, floresça, né? Para que o feminismo, em qualquer uma das suas ondas, faça valer as suas reivindicações e afirmações, o movimento precisa desacreditar a Sagrada Escritura. Então eu quero concluir agora. Eu quero dizer a vocês, principalmente as minhas irmãs que estão acompanhando aqui, muito se questiona se as mulheres precisam do feminismo. Então você vai, volta e meia você vai, no finalzinho eu vou mostrar todos os livros que eu indiquei, tá? Mas volta e meia você vai encontrar o seguinte questionamento: a mulher, ela precisa mesmo do feminismo? A gente pode estreitar um pouco mais essa pergunta. A mulher cristã, ela precisa do feminismo de primeira onda? Eu penso que a resposta esteja clara. Ela não precisa. Ela não precisa. Entendam, minhas irmãs, que a primeira onda feminista, ela não foi tão positiva ou benfazeja como muitas pessoas imaginam. Se por um lado você vê uma luta, né, em princípio, legítima, pelo direito ao voto, por maior participação no mercado de trabalho, por outro lado, você vê que, em grande medida, a motivação dessa luta estava numa oposição ao que a fé cristã e ao que as Sagradas Escrituras ensinam a respeito dos papéis estabelecidos pelo Senhor Deus na criação. As mulheres cristãs precisam encontrar a sua satisfação e o seu contentamento em Cristo. Você, mulher cristã, você precisa encontrar a tua satisfação, você precisa encontrar a tua alegria em viver para Cristo, em viver por Cristo, em servir a Cristo da maneira como Cristo deixou estabelecido na sua santa palavra. Você precisa entender que o teu valor independe de quaisquer conquistas civis. O teu valor está fundamentado na tua criação segundo a imagem, conforme a semelhança de Deus, e no teu resgate, na tua redenção consumada na cruz do Calvário. A tua dignidade, mulher, não é atribuída a você por um movimento identitário. A tua dignidade é atribuída a você por Cristo. Eu insisto, não é por um movimento identitário que desde o início tem se voltado contra a Bíblia. A tua identidade está em Cristo somente. Não há identidade que dignifique mais a mulher, que honre mais a mulher do que a de cristã, do que a de filha de Deus, do que a de serva do Deus triuno. Então, a mulher pode ser
feminista segunda da primeira onda? Fuja disso. Fuja disso. Fuja de líderes que endossam esse movimento em qualquer uma das suas ondas. Não foi o feminismo que elevou o status das mulheres, que trouxe conquistas às mulheres. Não foi o feminismo. Foi a fé cristã. A fé cristã que transforma a cultura quando devidamente aplicada, quando coerentemente vivida. Que Deus abençoe vocês. Tá? Alguém pediu aí para eu mostrar os livros novamente. Eu vou, aproveitando os poucos minutos que restam, o último livro que eu indiquei foi esse livro aqui, da doutora Margaret Elizabeth Kostenberger, Jesus and the Feminists, tá? Da editora Crossway. Tá? Alguma editora em português, por favor, alguma editora aqui brasileira, por favor, publique esse livro. Eu também indiquei esse livro da Susan Venker e da Phyllis Schley-Fly, O Outro Lado do Feminismo. Eu acho que esse livro hoje ele é um pouco mais difícil de encontrar. É de uma editora, acho que essa editora não existe mais, que é a editora Simonsen. O valor desse livro está em que ele foi escrito por duas ex-feministas. Nesse livro você tem lá os 10 mandamentos do movimento feminista, e um desses mandamentos é emascular os homens, tá? É afrontar os homens até que a sua masculinidade desapareça. Elas vão mostrar aqui. Outro livro que eu indiquei é esse livro aqui da Ana Carolina Campagnolo, tá? Feminismo, Perversão e Subversão, da Vide Editorial, tá? Se alguém tiver algum interesse histórico, porque aqui também tem as suas feridas, o livro da Mary Wollstonecraft é esse. Reivindicação dos Direitos da Mulher. Tá? E um livro que eu quero indicar é esse aqui da editora PES, é uma editora evangélica. Homens, Mulheres e Autoridade, servindo juntos na igreja. Esse livro aqui é espetacular. Tá? São vários autores, tá? Incluindo aqui, você tem homens e mulheres escrevendo, tá? Você tem Mark Johnston, Brian Edwards, tá? Você tem Sheila Stephen, Sharon James. Então você tem um livro escrito por homens e mulheres e é um livro fantástico, fiel às escrituras, tá? Fiel à tradição reformada. É um excelente livro, tá? Homens, Mulheres e Autoridade servindo juntos na igreja. Tá? Então, que Deus abençoe a todos, tá bom? Já pensou se eu termino dizendo que Deus abençoe a todos e a todas? Aí vocês deveriam me cancelar mesmo, tá? Que Deus abençoe a todos, tá bom? Deus nos dê aí um excelente final de semana e nos prepare para o seu santo dia, tá? Um abraço.